Pare no Brasil com lobo-guará, veado, araras e muitos outros animais. Trijunção é isso e muito mais. Aqui, 30 mil hectares de cerrado protegido, o equivalente a 45 mil campos de futebol, resguardam uma região considerada berço das águas no Brasil. Preparem as malas para mais uma viagem. Nosso primeiro dia aqui na Pousada Trijunção. O sol nem nasceu ainda. 5h30 da manhã. Cedinho. E a gente já vai sair para fazer o avistamento do lobo-guará, porque aqui tem 30 mil hectares de área protegida, então tem muito bicho, né? Vamos, já tá lindo, o sol tá nascendo ali atrás, já tá incrível. A gente vai dar sorte e vai ver. O primeiro desafio aqui já é ver o lobo-guará. Vamos nessa. Vamos nessa. Essa areia não demarca tantos detalhes, mas a gente pode ver que algum lobo passou por aqui. A característica de uma pata de lobo são os 4 dedos. Os 2 aqui são 4 almofadinhas, mas ficam 3, porque os 2 dedos aqui da frente são grudados. E a gente pode comparar aí com um gato, né? A gente compara, na verdade, a onça com um gato e o lobo com um cachorro. Então o gato, ele consegue retrair as unhas, e ele não marca, só marca as almofadinhas. Já o lobo fica as almofadinhas e as unhas bem demarcadas aqui. Então a gente sabe que passa um lobo por aqui. Aproximadamente aí, provavelmente nas últimas horas, aí talvez nessa noite, a gente estava pegando o sinal de um dos nossos lobos nesses últimos dias. Então vamos torcer pra gente conseguir encontrá-lo. Bom, depois que a nossa antena Omni captou o sinal, eu troco por essa antena aqui, que é a antena direcional, que vai literalmente nos direcionar para onde está esse lobo. Então com essa antena direcional eu consigo saber o comportamento do animal, para onde ele está andando, se ele está parado comendo alguma coisa, por exemplo, ou se ele está parado deitado. Eu consigo ter essa ideia de comportamento e de distância. E aí eu vou direcionando aqui a Bárbara, que está na direção, para saber que local que a gente está indo para encontrar o lobo. E foi com todo esse conhecimento que a gente encontrou os lobos-guarás. Hoje há pelo menos 10 lobos em Trijunção, mas podem existir muito mais. E 10 ainda assim é um número bem grande para um animal que está em risco de extinção. Passeio lindo, gente. Vimos vários veados, né? Preazinho. Passarinho, sensacional. Bom, como a gente já falou, Trijunção tem uma área gigantesca de 30 mil hectares, que equivale a praticamente 1/4 do município do Rio de Janeiro, de área totalmente preservada, com várias iniciativas de conservação e monitoramento. Um dos projetos que é realizado aqui é o OnSafari, que monitora e preserva e cuida de lobos-guarás, onças pintadas e onças pardas. Então, OnSafari, uma associação criada em 2011 lá no Pantanal, completamos 10 anos de trabalho, trabalhando em cima da preservação e conservação da biodiversidade e do meio ambiente. A gente tem um foco no lobo-guará, na onça pintada e na onça parda, mas a gente não consegue cuidar especificamente só do animal. Então a gente tem que cuidar da natureza no entorno para dar o melhor habitat para esse animal sobreviver super bem por aí. Então, desde 2018, quando a pousada iniciou, nos convidou para trabalhar com o lobo-guará. Foi aqui que iniciou o trabalho de lobo-guará com o OnSafari, e a gente está aqui desde então buscando, monitorando e tentando cuidar ao máximo desses bichões aí. A alimentação do lobo é muito importante para o cerrado, porque o lobo come de tudo. Então ele adora comer fruta, uma boa parte da sua alimentação são as frutas. A lobeira, extremamente importante para o lobo, para o cerrado. É uma fruta muito importante para propriedades medicinais, né, para a saúde do lobo. O lobo é conhecido por ter um verme nos rins, e dizem que a lobeira aí tem um vermífugo que ajuda bastante os lobos, então é bom e é importante que ela dá um ano inteiro, e o lobo aproveita e come o ano inteiro ela. Além disso, come todas as outras frutas. É importante pra gente, porque a gente também come todas essas frutas aí, e ele é um grande dispersor. Então toda vez que ele come, engole a fruta de uma vez só, igual um cachorrão,
A fruta passa no trato intestinal dele e a semente, quando ele defeca, sai pronta para germinar. Então ele é o grande jardineiro do cerrado. O lobo-guará é o maior canídeo que a gente tem na América do Sul. Está presente em diversos países, Paraguai, Argentina, Bolívia. O Uruguai faz muito tempo que a gente não vê, então ele está começando a ser considerado extinto. Então a gente vê que o lobo adora o Brasil, porque é aqui que está o cerrado, aqui que está o habitat, o bioma que ele gosta, campos abertos, todas aquelas frutas e animais que ele gosta de comer estão aqui. Então 90% da população dos lobos estão aqui no Brasil, por isso que a gente tem que cuidar bastante. Aqui eu trago para vocês um mapa dos biomas do Brasil para a gente ver a importância desse cerrado. Então o cerrado está bem no meio do Brasil, se conectando com a maioria desses biomas. É extremamente importante porque ele é o berço das águas do Brasil, né? A maioria das bacias estão aqui no cerrado, alimenta todo o Brasil aí. E se a gente acabar perdendo o cerrado, a gente perde o lobo. Se perde o lobo, perde o cerrado, porque era aquele importante lá, dispersor de sementes. E a gente tem diversas ameaças do lobo, infelizmente. Então o desmatamento, essa região que a gente está, é a maior região desmatada da Bahia. Então a gente tem muita plantação, muito gado. E isso daí acaba fazendo com que o lobo perca toda essa biodiversidade que ele gosta tanto de se alimentar e de conviver. As queimadas. Muitos fazendeiros se utilizam das queimadas para limpar pastos, limpar as partes de agricultura. E essas queimadas elas acabam sendo descontroladas por causa do vento ou épocas erradas. Acaba queimando muito mais do que deveria, descontrola. E aí o lobo acaba sendo queimado, assim como um monte de animal também. I see you each time I walk away, trying to light a fire to make me wanna stay. But with you, happiness is a game. You wanna see me higher, you wanna fit the flame. Nascer do Sol, um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Incrível. Passeio fantástico aqui que o nosso amigo trouxe a gente. Boa, valeu. Obrigadão. Valeu, Rico. Incrível, esse horário aqui é perfeito pra gente assistir o nascer do sol. E um bando de araras aqui dando um show de cores pra gente. E de sons, né? Porque esse canto delas é inconfundível. You know what I'm saying? I don't wanna live here in trouble. You know what I'm saying? Ain't gonna let you go. I will show you the way, 'cause I wanna be inside your heart. Yeah, I really wanna be in your heart. With you again. Que é o habitat de várias espécies de aves, principalmente as aves limícolas, como garças, socós. Tem muitas espécies que são associadas às águas. A gente está aqui em volta de vários buritis, então tem muita arara aqui em volta. Aparece arara vermelha também. E a gente teve um show agora há pouco de várias araras canindés, que são a grande estrela dessa lagoa aqui que a gente está, que é a nascente do Rio Formoso. A água ela atrai muitas outras espécies de aves e aí cria essa maior diversidade que a gente tem aqui. Então cria um show especial para esse momento que a gente está aqui agora de observação de aves. Gente, é lindo de morrer. Primeiro que essa sinfonia, ó. É muito pássaro. E o sol nasce assim, você sente ele aquecer a pele, começa assim friozinho. Tem essa névoa em cima da água e uma paisagem assim surreal. E o céu vai mudando de cor. É mágico, é imperdível ver o sol nascendo aqui. Estamos aqui observando um casal de araras canindés e eu estava explicando aqui para esse pessoal que quando a gente observa essa cor azul nas aves é uma mera ilusão de ótica. Os animais eles não conseguem produzir, né? São raras exceções, o pigmento azul. Então essa cor azul que a gente vê nas araras canindés é uma estrutura que elas têm na pena que quando a luz bate, reflete essa coloração azulada. Então, de fato, não é um pigmento, mas sim um reflexo da luz. Então, quando vocês verem um passarinho azul por aí voando, pode ter certeza que é uma mera ilusão do olho de vocês.
depois desse passeio maravilhoso para ver o sol nascer, a gente vai tomar um super café da manhã, né? Na mesa posta ali, suquinho de laranja, croissant, bolinho. Na beira do lago. Demais. Que lindo, gente. Quer granolinha? Quero. Que luxo, hein? Cafezinho da manhã assim. Delícia. Depois de ver o sol nascer de canoa, depois de tomar o café da manhã aqui no deck, a gente vai dar uma volta de caiaque e vai dar um mergulho aqui agora, pular aqui do deck. Ai, 1, 2, 3, Já. Delícia de água doce fresquinha. Aí, ó. Reminho. Vamos remar nesse de 2? Vamos. Vamos juntos. Então, vamos mostrar pra vocês agora a pousada de Trijunção, que é linda, toda florida. Cheia de árvore, de vegetação do cerrado. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa suíte master, que é uma delícia. Bom, essa é a sala de estar, reparem que delícia. Muita madeira de novo, tecido, pano, super aconchegante. Aqui é o quarto do casal com uma cama que abraça a gente, difícil levantar. E esse aqui é o banheiro da suíte master. Lindíssimo, com esse furô. Vou mostrar agora a área da piscina. Tem um furô, tem um barzinho, tem uma sauna. E ainda tem a vista do cerrado, linda. Sou Alan, sou gestor da propriedade. Essa propriedade que é a Fazenda Trijunção, que tem a pousada dentro dela. E essa conversa que a gente vai ter agora é para explicar um pouquinho a origem dessa propriedade, quais os projetos que a gente tem aqui, por que a gente tem esses projetos, qual que é o sentido da conservação aqui dentro. Esse cerrado que a gente tem aqui, ele é um pouco diferente do resto do bioma. Bem, a gente está no centro desse bioma, né? A gente tem esse nome porque aqui se juntam os 3 estados, Minas, Bahia e Goiás. Então, nesse ponto onde se juntam os 3 estados, começa uma serra chamada Serra Geral. Ela começa aqui, ela vai até o Tocantins. E aí, em cima dessa serra, a gente tem uma chapada, que é a Bahia, e lá embaixo o Goiás, tá? E aí você tem essa chapada na Bahia, andou aí coisa de 400 quilômetros depois, você tem o Rio São Francisco paralelo à serra, tá? Então, toda essa região entre a serra e entre o rio é uma grande chapada. É claro que tem algumas exceções, mas em geral uma chapada e muito característica pelo solo arenoso, tá? E a partícula da areia, diferente da argila, ela tem uma superfície de contato menor que não consegue segurar os nutrientes nem a água. Então essa é a primeira característica, é o nosso solo arenoso. E também muito plano, como eu falei para vocês. Muito bem, esse relevo plano acontece de ocorrer depressões. E quando acontecem essas depressões, aquele lençol freático que está vindo embaixo do solo na linha da superfície, quando acontece a depressão, essa água encosta na superfície, ela aflora e ela permanece ali, seja numa forma de lagoa ou rio. E essa água que fica ali o ano inteiro, que não respeita a lógica da seca e da chuva, ela muda a forma com que a matéria orgânica se decompõe, ela muda o solo, e esse solo diferente vai mudar a vegetação. Então a gente tem uma vegetação verde o ano inteiro, com outras espécies, e acontecendo também o famoso buriti, que é essa palmeira característica. Então essa água parada ali, ou andando no rio, forma essa vegetação que é chamada de vereda. A gente fala também que o cerrado é o berço das águas, né? Então a gente recebe chuvas, principalmente da Amazônia. Essa chuva cai aqui, e aqui, dependendo de onde essa gota cai, ela corre ou para o São Francisco, ou para o Amazonas e para o Xingu, dependendo até para o Pantanal também. E ocorre que há 25 anos atrás, a mais ou menos 400 quilômetros ao norte daqui, naquela época, essa região estava sendo a principal fronteira agrícola do país. Então, a ideia da Trijunção surgiu há 25 anos atrás para proteger essas veredas, porque a vereda é uma nascente. Então, a primeira ideia foi a proteção de nascentes e veredas.
Então, tudo que tem azul aqui nesse mapa, pessoal, são veredas, são 120 quilômetros de veredas. Então, você pode olhar no Google Earth, né? A agricultura para aqui, a gente amortece. Quando se fala de amortecimento, se fala sobre as atividades agropecuárias que acontecem, que podem ser danosas ao meio ambiente, pegam nessa área sem machucar muito a unidade de conservação. Se alimentar um pouquinho para o quê? Dar um rolê de bike, né? De fat bike. Vamos? Então, acho que é aqui em volta, assim, da pousada. Quanto tempo de passeio? 2 horinhas de pedalada? Não sei. Pode E aí, chegar, né? Pedro, bom Pode dia! Bom dia, beleza? Vamos para a atividade do pedal na lagoa? Qual vai ser? A gente vai com as nossas fat bikes pedalar por uma área de cerrado até chegar à lagoa e de lá voltar. Um trajeto de 6 km de ida, 6 de volta. Aí a gente vai passar pela lateral de uma floresta de cerrado, pegar como destino final a lagoa e retornar. Tá passando agora ali, ó, do lado de uma floresta. Floresta linda, né? Vários buritis lindos, né, também. Onde tem buriti tem água. Nunca tinha visto uma floresta assim tão densa no cerrado. Muito maneiro. Pessoal, a gente chegou aqui numa área de uma floresta tropical brasileira, uma mata de galeria inundável. Esse tipo de vegetação só consegue se instalar em áreas onde a água acumula, então é o centro da bacia do Formoso. Essa região vai indicar para a gente que existe sempre a presença de água e ela serve como uma proteção para essas espécies. Então espécies novas de vegetais vão colonizar essas áreas e vão atrair espécies novas também de animais. E aí ela vai ter uma transição nessa área, da área seca para a área úmida, e esse imenso corredor mostrando isso pra gente. É mais fresco aqui já, né? Exatamente. No interior da floresta, principalmente, a gente percebe a aclimatação perfeita ali dentro. E agora a gente vai até a lagoa. Já estamos chegando aqui na lagoa. Então vamos continuar a pedalar. Isso aí. Bora. Chegamos na lagoa, né, Pedro? Chegamos. Então vamos lá. A gente está aqui na nascente do Rio Formoso, ele vai desaguar lá no Rio São Francisco e é uma das raras lagoas de ocorrência natural no Cerrado. Isso acontece porque o nível do solo em relação ao lençol freático está mais baixo. E isso faz com que muitos animais sejam atraídos para essa região, principalmente no período de seca extrema, que faz com que esses animais encontrem aqui um refúgio, proteção, reprodução e também um lugar onde podem acessar a água. Passeiozinho lindo, hein? Pô, paramos agora aqui para fazer um piqueniquezinho, beber uma água, tomar um suco. Aceita um lanchinho, uma água? Pô, eu quero um suquinho. Tem suco de quê? Tamarindo. Suquinho de tamarindo, de tamarindo hein? da fruta Pô. daqui? Olha. Eu tô querendo também, Boa, hein? delícia, hein? Opa, caiu. Tomando mesmo, né? Ó. Ó, Nossa, não, aí vai. olha a Copinho de... coisa, Ó o detalhe. Papel. Copinho de papel. Papel. Porque quanto menos plástico, melhor, né? Só um dedinho. Saúde, saúde. Valeu. Depois da pedaladinha dessa. aí, ó. Valeu. Suquinho de tamarindo. Penúltimo dia, hein, Rico? Penúltimo passeio. Pô, o dia tá lindo, hein? Olha o solzão, céu aberto, céu azul. Marco da Trijunção, né? Bora conhecer. Estamos a caminho do Marco da Trijunção e a gente fez uma pausa aqui para mostrar essa espécie que é a pimenta de macaco e entender como os povos tradicionais utilizam essa espécie substituindo a pimenta do reino na culinária. É pra gente comer? Não, esse aqui vocês abrem assim a parte de cima e sente o cheiro do óleo dela. Essa aqui é a sucupira branca. Ela é top 5 das medicinais do Cerrado, porque ela tem um óleo aqui dentro dessa casca que faz com que seja extraído e tenha um potencial anti-inflamatório poderosíssimo. E aí, como é que a gente come? A gente quebra as asinhas dela e a gente não vai engolir ela, só vai morder. É bem amargo o óleo, tá? Bastante mesmo.
Eita. Ah, mas é anti-inflamatório. Isso, aí a gente... E eu não consegui. Mas tira a casca toda ou não? Não, só essa bordinha assim, ó. Só a bordinha come com casca tudo. Ah, isso aqui já legal. é pra comer. Aí já começa a soltar um óleo. É. Esse óleo... Não achei amargo não, achei gostoso. Ah, agora Nossa, agora começou. vem. Agora exatamente, começou. já ficou amargo lá no finalzinho. E aí até vem docinho, mas depois... É poderoso. É poderoso? Então Então vamos vale a nessa. pena tomar. Exatamente. Dá pra fazer chá? Dá. Mas assim é mais... Caramba, olha lá, sente o olhinho na mão, ó. E aí, como ela é um fruto seco, dá pra conservar um tempão. Começa a catar um monte e deixar guardadinho. Natureza salvando como sempre, né? Isso aí. O grande ponto em que vai marcar o encontro das 3 regiões. Aqui eu tô em Minas Gerais, você tá no Goiás e você tá na Bahia. Longe, maneiro, mas hein? perto, Vou né? pra Minas dar um olé. Vou pra Minas. Vou pra Minas Peraí, dar um eu vou olé. pra cá, eu vou pra onde? Eu vou voltar pra Bahia. E eu tô... Tá Ah, não, no eu quero Goiás. Bahia também. Vou pra Bahia também. Não, Goiás é Ô, legal. molezinha. Fala aí, Rio. 3 estados em 3 segundos. É. 1, 2, 3. Pedro, além dessa questão geográfica aqui dos encontros dos estados, das regiões, também tem muita história aqui, não tem? Temos muita história aqui. A gente tem informações de que desde 1720 já usavam essa estrada para acessar a região do Goiás. A capital era Salvador, então eles vinham para as Minas de Ouro de Goiás desde essa época. A gente Era um caminho de... Isso, exatamente. Tem uma estrada que passa aqui do lado, o Paredão Vermelho, que acessa o centro-oeste. E ela é muito antiga. Foi usada também por Guimarães Rosa, no momento em que ele estava se inspirando para escrever o livro dele. E também foi usado pelos candangos quando foram construir Brasília. Então é um encontro de muita coisa Exatamente, aqui, né? é uma rota importantíssima historicamente. Não, gente, mentira! Não acredito que isso, nisso! hein? Aí Olha! sim, luxo. Nossa, com esse visual, Que é isso, Oh, gente? não mereço tanto. Merece! Um brinde, ó. Ó o casamento na montanha, casamento na montanha. Tem que brindar. Pô, nunca casando, não sabe quem é que é. Obrigada, Trijunção. Ai, ai. Nosso último dia aqui na Pousada Trijunção, último passeio. Vamos fazer passeio da passarinhada pra ver os pássaros voando. Dizem que é um espetáculo da natureza. Estamos só esperando o sol nascer para começar. Acordamos junto com os passarinhos. Acabamos de escutar aqui o tamborilado do pica-pau de topete vermelho, Campéfilos melanoleucos. E é muito interessante porque o pica-pau é uma única espécie que consegue fazer esse tipo de comportamento, bater na madeira com uma frequência muito alta. E o legal é que na anatomia dele, a língua desse animal é bem grande e ela volta e enrola a caixa craniana para evitar que o cérebro sofra alguma contusão enquanto ele faz esse comportamento. E o mais legal de tudo é que os pesquisadores tentam entender a anatomia desse animal para poder evitar, por exemplo, acidentes de jogadores de futebol americano, pelo simples fato de que eles têm muitas contusões com a cabeça durante o jogo. Então é uma anatomia perfeita que esse animal desenvolveu para fazer esse comportamento. O tamborilado é um bater de madeira bem alto que serve para o animal marcar o território que ele tem aqui nessa área. Vamos descer aqui agora um pouco para a gente fazer uma caminhada lá embaixo. Nossa! Pretendo aqui nesse passeio chegar com vocês a 40 espécies de aves. E o melhor de tudo, pessoal, Maravilha. é que diversos trabalhos já comprovam que observar aves é terapêutico. A gente literalmente consegue combater o estresse, a ansiedade, e tem muitas pessoas que também combatem a depressão com a observação de aves. Bora, hein? Pra falar com meus amigos.
Aê, Aí, galera, uma também espécie sei, hein? endêmica do Brasil aqui do meu lado, extremamente rara de se observar. Rico melanoleucos. Extremamente raro, precisamos registrar aqui agora. Anota aí no meu bird. O martim pescador grande. Uma ave. Como você reconhece, sim? O som delas, o som dessa ave. Na verdade, de forma geral, para as aves, o som, o canto que elas fazem é como se fosse uma identidade mesmo. Ah, então você fica só ouvindo e saca qual é o passarinho que tá passando. Exatamente, como Esse é agora qual? sem precisar olhar, eu sei que é uma aratinga de testa azul cantando. Ah, fera, hein? Estamos aqui com essa galera fera e na nossa passarinhada, olha, o eBird tá medindo tudo. A gente andou 1 km e 260 metros, quase 2 horas de passeio, a gente contemplou muito e nesse meio termo a gente conseguiu ver 42 espécies. Bom, essa viagem para mim foi uma experiência mágica. Eu gosto muito do Cerrado, sempre gostei do Cerrado, mas eu tô saindo daqui mais apaixonada, entendendo mais das plantas, da fauna, da flora, com vontade de cuidar. Eles falam que a ideia é que as pessoas venham para cá e saiam daqui como guardiãs do Cerrado, e eu realmente fui muito tocada. E além de toda essa beleza, a galera aqui da Trijunção é assim, de emocionar, sabe? Eles fazem tudo com muito amor, cuidando da gente com muito carinho. E eu acho que eu vou sair daqui chorando de novo, porque foi muito bonito. Eu recomendo muito que as pessoas venham, porque é um mergulho na cultura, na flora, na fauna e na galera que tá aqui. A galera que tá aqui tá muito de parabéns. Eles são muito apaixonados, eles passam isso pra gente assim de uma forma muito bacana, né? Quem gosta de estar em contato com a natureza, esse aqui é o lugar. A galera faz questão de preservar essa região inteira e a beleza natural daqui é imbatível. Viva o Brasil, porque aqui é fascinante. Quando eu começo a falar de um lugar e começo a me emocionar, pode crer que tá valendo muito vir. Aqui o lugar é fantástico. E, como vocês podem ver, olha o visual. E os nossos amigos aqui do lado, ó, tô chorando, eles me fizeram chorar. Os guias, melhores guias Dá um aqui da região. abração aqui, vem cá, Pedrão. Valeu. Vocês são fera demais, cara. Demais, muito obrigado. Obrigado. Que viagem maneira. Muito obrigado mesmo. Obrigadão aí por tudo, cara. Tamo junto. Porra. Assina.